Vamos lá? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas aí. Quem estiver ao vivo, já falei meu bom dia. Quem estiver vendo o vídeo, são poucas visualizações, né? Tava dando uma olhada, os professores, a gente estava comentando, né? Poucos alunos veem as aulas, né? Depois, quem não vê ao vivo, né? Enfim, é complicado, difícil, problemático, né? Quando a gente oferece a liberdade para as pessoas e a pessoa não cumpre com seus deveres. Isso é complicado, porque eu entendo, a pessoa está em casa, não vou ver, eu vou criar meu próprio horário de estudo, né? Vou criar meu próprio horário, beleza. Né? Você acorda umas 8, às 9 você começa a ver as aulas, tal. Mas o pessoal tá, enfim, férias, né? Tem uma galera que tá de férias, pelas visualizações que a gente vê aí no YouTube. Então, a gente vai ter que tomar outras medidas, vai ter o do Google Educação, né? Vocês já estão sabendo aí, né? Que vai ser colocado em prática em agosto, e, enfim, né? Ver se as coisas mudam um pouquinho, tá bom? Opa, Felipe entrando, bora lá? Então, gente, falar do Holocausto, né? Ontem eu já tinha comentado sobre essa perseguição que aconteceu com os judeus. E aqui eu vou dar alguns detalhes sobre essa perseguição. Tem mais um relato, tá? Que eu separei, que eu gosto muito de ouvir, que eu acho ele muito bom. No caso aí agora de uma mulher. E aí depois a gente entra em relação à Alemanha e essa expansão alemã. Na aula de ontem a gente estava falando sobre a expansão do Japão, os interesses do Japão, falamos da Itália, e aí entramos no Holocausto. Hoje eu finalizo o Holocausto e aí falo sobre essa conquista alemã. Lembrando, né, a relação dessa conquista alemã, a Alemanha ela busca um espaço vital, puramente germânico, mas só consigo esse espaço puramente germânico com o militarismo, com expansão militar. Lembrando que o militarismo é uma resposta ao Tratado de Versalhes. Porque eu tenho Inglaterra e França, aí naquele discurso nazista, que querem frear a grandeza alemã ou a grandeza germânica. É mais do que alemã, é a grandeza germânica. Porque eu tenho alemães também, que são judeus, eu tenho alemães homossexuais, eu tenho alemães negros e assim por diante. Certo? Beleza? Quando a gente fala do Holocausto, o início o combate aos judeus, você tem o início, né, aquele cheiro mais forte de perseguição aos judeus com as leis de Nuremberg. Tá lá, de 1935. Percebam a questão racial, né, o seu ancestral, a sua linhagem, a questão do sangue puro. A gente consegue ver muito bem essa questão do sangue puro se a gente recordar da bandeira do partido falangista da Espanha, né? O vermelho está relacionado à pureza, a pureza de sangue. Então, determinada mistura que você vai ter, você vai ser considerado judeu, e aqui deve ter alguma coisa meio que intermediário, né? E isso te garante, isso te oferece ou diminui seus direitos. E finalmente, eu acho que aqui, né, deve ser o Deutsch, o alemão puro, o germânico, né? E isso mostra o fim da lógica do liberalismo jurídico. Lembram lá? O fim da lógica liberal, das ideias iluministas liberais. Aqui é o fim do liberalismo jurídico. Acabou. As leis não são iguais para todos. Você não tem mais a isonomia. Se você não sabe o que é isonomia, escreva aí que é um conceito importante. Isonomia é quando eu garanto igualdade de direitos para todos, uma igualdade perante a lei para todo mundo. Beleza? O significado de isonomia é isso. Então, em 35, você já começa a ter essa clara segregação no âmbito do direito, até que em 1938, em 38 o bicho pega. Em 38 você tem a famosa Noite dos Cristais. Famosa Noite dos Cristais. E por que famosa? Porque foi em uma noite mais de 30 mil judeus foram presos. Repito, 30 mil judeus foram presos em uma noite. Aqueles que têm, para você ter uma dimensão, pensa no estádio do Pacaembu cheio. 30 mil pessoas enchem o estádio do Pacaembu. Foi aquilo em uma noite. Aqui você tem algumas fotos, por exemplo, sinagogas. Aqui a foto de uma sinagoga que pegou fogo, atearam fogo nas sinagogas. A loja dos judeus, e por isso Noite dos Cristais, porque você escutou ao longo daquela madrugada vidros sendo quebrados, vidros de lojas pertencentes a judeus, tá? Lojas e casas também, né? Os vidros das casas também foram quebrados, por isso que Noite dos Cristais. E aqui você tem a imagem, né, dos judeus que foram presos. Percebam, todos de cabeça raspada já, né, praticamente. Isso, todos de cabeça raspada.
todos de cabeça raspada. Se você lembrar do vídeo de ontem, né? Raspar o cabelo, deixar você pelado, né? Deixar a sua identidade, né? A questão do cabelo, principalmente, bem, agora que eu tenho, né? Eu sei um pouquinho o que é isso, né? Mesmo ele sendo rebelde alguns dias, mas tudo bem. Mas a sua identidade, né? A questão do cabelo, do seu corpo, ele vai te colocar nu, vai te tratar como animal no campo de concentração. Enfim, as pessoas, para se esquentarem, não sei se vocês, acho que todo mundo conseguiu entender, né? As pessoas tinham diarreia, né? E as pessoas cagavam nas calças para poder se aquecer. Né? Ontem a gente viu um relato sobre isso. O frio era tanto, né? Dependendo da região em que estava o campo de concentração, que a pessoa precisava, para sentir algum tipo de prazer, olha isso, para a pessoa sentir algum tipo de prazer, ela tinha que estar na merda, literalmente. Ele tinha prazer em estar na merda. Olha a situação que é colocada a pessoa, né? Aqui, né, os famosos, uma imagem, né, do transporte de todos os inimigos do Estado, né, os inimigos do regime nazista. Não eram só judeus, tá? Mas alemães de ideologia comunista, os anarquistas, então aí a perseguição a grupos de esquerda, liberais, né? Toda a ideologia iluminista liberal também eram perseguidos, social-democratas, maçons, ciganos, testemunhas de Jeová e homossexuais. Esses eram os grupos em que o regime nazista perseguia, e também, obviamente, os deficientes, né? Cadeirantes, por exemplo, também, pessoas com idosos com Alzheimer, enfim, qualquer tipo crianças com síndrome de Down, ou né, homens e mulheres com síndrome de Down, eram perseguidos e mortos já. Eram levados para o campo de concentração e fala: eu não consigo utilizar essa força de trabalho, queima. Queima. E aí, obviamente, tem que falar dos campos de concentração. Tá aí, né? Muitos judeus ou muitas pessoas que viviam nos campos de concentração não aguentavam aquela situação, se jogavam aí, como a gente viu ontem no relato, se jogavam nesses fios aí elétricos, tá? Você tinha alguns tipos diferentes de campo de concentração. Os campos de concentração, eles não eram iguais. Você tinha os próprios conhecidos campos de concentração, que era a instalação de prisioneiros, em que a SS fazia a segurança, e aí o detalhe aí para a SS. A SS são aquelas pessoas que adquiriram a lógica total da ideologia nazista. Ele se vê realmente representante do líder, ele acredita realmente na soberania, porque você tem níveis, né? Dentro da lógica da estrutura nazista, você tem níveis. Isso é interessante de analisar no livro da Hannah Arendt, As Origens do Totalitarismo, que existiam níveis. Meu vídeo tá cortado aqui, peraí. Isso. Existiam níveis de crença, né? Ou de aquisição da ideologia. A SS era a tropa de elite. Então não tinha aquela questão de dó. Era muito raro, né, um integrante da SS ter dó, ou falar, não, eram frios, calculistas e treinados para isso, seres humanos colocados nessa condição, naquela estrutura de real lavagem cerebral. Então era muito complicado isso aí. O Terceiro Reich chegou a ter um total de 1.200 campos e com 71 grandes campos centrais. No primeiro momento, com o início da guerra, os campos de concentração eram focados para a construção de armas, para trabalho forçado, tanques. E aí, lembram daquele filme A Vida é Bela? Que vocês viram no nono ano? Não sei se vocês recordam. Era um tipo de campo de concentração focado, né? Eles têm uma representação de criar um tanque, né? Criar tanques e armas para os nazistas durante a Segunda Guerra. E usavam também os prisioneiros como cobaias em experiências médicas. E aqui o famoso médico, né? Conhecido como Anjo da Morte, o senhor Joseph Mengele, eu não sei como se fala, né, em sotaque alemão, mas ele faziam testes com os judeus, vários tipos de testes, e principalmente com crianças. O Joseph, o Anjo da Morte, né, conhecido como Anjo da Morte, esse médico, quer dizer, pseudo-médico, né, ele tinha uma fascinação por gêmeos. Então ele fazia testes com gêmeos, com crianças gêmeas. E aí eram vários tipos. Alguns aqui que eu coloquei para vocês, por exemplo, injeções. Algumas injeções com o objetivo de fazer com que os olhos castanhos ficassem claros, ficassem com o famoso olho azul,
né? O rosto, aquela característica da raça puramente germânica, né? Da raça ariana. Então, eles colocavam aqui, né? Miguel desenvolveu uma injeção que continha uma mistela de produtos químicos, a resolução ia fazer com que os olhos castanhos ficassem azuis. Então, essa injeção no próprio olho, obviamente, infeccionava e a pessoa acabava, a criança acabava ficando cega. Fora também dos experimentos biológicos, né? Germes letais. Objetivos era estudar as reações do organismo humano infectado. Os nazis, né? Os nazistas tinham grande interesse nas chamadas armas biológicas. Já começa aí os testes e, obviamente, usavam muitos os senhores, as senhoras chegavam nos campos de concentração, aqueles que não eram selecionados para morrer na câmara de gás ou morrerem na fornalha, eram selecionados para fazer esse tipo de teste. Até que, finalmente, ao final da Segunda Guerra Mundial, é decretado o plano final. O plano final, conhecido como os campos de extermínio. Aqui, ó, o trabalho liberta. Ontem eu estava meditando sobre essa frase, né? Por que ele fala o trabalho liberta? Por um campo de concentração em que a maioria, né, o principal grupo, né, perseguido pelos nazistas eram de judeus. Por que ele coloca o trabalho liberta? Aí a gente precisa ir para a cultura judaico-cristã. E aí você tem acesso à cultura judaico-cristã quando você pega o Antigo Testamento da Bíblia. Se você pegar os livros do Antigo Testamento da Bíblia, são capítulos que estão lá na Torá também, tá? No livro sagrado dos judeus. Alguém lembra o que aconteceu quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso? Você que tem alguém tem um conhecimento maior? Qual que foi o julgamento de Deus? A punição, isso. Qual que foi a punição que Deus deu para Adão e Eva? Alguém lembra qual que é a punição? Além de saírem do Éden? Alguém lembra? Ou alguém sabe? Bem, pelo silêncio, ou não sabem, ou já dormiram, ou já capotou. Então, deixa eu responder. Adão, ele teve como punição todo o seu sustento ia ser tirado pelo seu trabalho, e a punição da mulher era para quando ela fosse dar a cria, ela ia sentir a dor do parto, tá? Essas foram as punições. A mulher ia sentir a dor do parto e o homem ia tirar da terra, né, os elementos pelo seu suor. Eu vi um vídeo, professor, de uma senhora que foi para o campo de concentração e ela era gêmea e até hoje ela não sabe o que foi injetado no seu corpo. Isso mesmo, tem muita gente que não sabe mesmo, que passou por isso, sem dúvida. E aí, o judeu, né, que tem como punição, né, o ser humano, né, na cultura judaico-cristã, a punição é o trabalho, ele chega no campo de concentração e recebe essa fala: o trabalho liberta. O trabalho liberta. Você vai sentir aqui a punição de Deus e ele vai te libertar. O liberta aí tem aquela ideia, né? Vai te libertar, né? Vai te levar você vai trabalhar até morrer, né? A liberdade vai ser através da morte. Mas tem até não sei, uma questão sarcástica aí, né? O trabalho te liberta, o trabalho é bom. Ou a maneira sarcástica, né? O trabalho é bom, você vai trabalhar pra caramba. Então você vai sentir a punição de Deus aqui, ó, na pele. Enfim, né, me veio isso na cabeça pensando pela cultura judaico-cristã, essa maneira sarcástica até de esse olhar sarcástico, né, com eles. Tá aí, né, o campo de extermínio para facilitar a solução final, a execução da solução final. Os nazistas construíram um campo de extermínio na Polônia, o país europeu que possuía a maior população judaica em seu território. O objetivo do campo de extermínio era tornar o assassinato em massa mais rápido e eficiente, além dos judeus eram exterminados deficientes físicos, mentais, aquelas pessoas consideradas, tá aí, né, indignos de viver, né, que eles não mereciam viver. Aqui imagens, né, da fotos, uma foto de época, né, do campo de Auschwitz e os guetos, né? Os guetos eram terríveis. Recomendo você ver O Pianista. O Pianista, por enquanto, foi o filme que mais eu vi realidade assim de como que era um gueto. O que é um gueto? Em Varsóvia, né, na Polônia. O gueto é o seguinte, turma.
você tinha dentro da capital da Polônia, em Varsóvia, os judeus eram tirados das suas casas, de toda a cidade, e colocados nesse bairro. Você acha no Google as delimitações dentro de Varsóvia, né, onde que era o gueto. E era tudo murado, né? Muravam ali aquele bairro em que só poderiam viver judeus. E o que acontecia nesses bairros? Não chegava água, não chegava comida, e quando chegava comida, era uma comida podre. Obras de arte, os pertences dos judeus, antes, alguns vezes aparece no filme, os guetos aparecem no filme, o zoológico de Varsóvia também. Né, porque ali você tem os animais, né? Eu já ouvi dizer sobre isso também. Então, assim, era uma situação em que você não chegava nenhum tipo de recurso. Os judeus, antes de irem para o gueto, nas suas casas, eram tirados todos os seus pertences, tudo que fosse de valor. E por que isso? Financiar a guerra, né? O regime nazista precisava de dinheiro para financiar essa guerra. Na próxima aula, na segunda-feira, a gente vai mostrar a Alemanha, ela sabia dos seus limites. E por isso que ela precisava fazer conquistas rápidas e velozes. Então, assim, os guetos eram alarmantes as situações, que até depois você encontra, no vídeo trata isso, mas aqui você tem a foto, né? Homens e mulheres no chão, mortos, né? Crianças sem tomar banho, porque não chegava água lá. Enfim, também as doenças acabavam se proliferando, porque os apartamentos eram alguns metros quadrados para, sei lá, 8 pessoas, 7 pessoas, pensa, 20 metros, 30 metros quadrados para 7 pessoas morarem. Então, as doenças foram também se transmitindo e as pessoas foram morrendo de vários vírus, vários problemas. Tá? A situação dos guetos eram terríveis. Aqui, uma imagem, né, do gueto, do muro que divide, né, a parte do gueto e a parte que não é do gueto. E aí o filme O Pianista trata muito bem isso. A parte que, obviamente, é germânica, né, considerado, né, a parte que não é gueto, comida, o local muito bem limpo, né, claro, e aí o gueto totalmente sujo, né? E óbvio, você não tinha nenhum tipo de higiene ou preocupação higiênica no gueto. Era sujeira mesmo, rato para tudo qualquer lado. Enfim, e você tinha judeus que ajudavam os nazistas a perseguir judeus. É isso mesmo. Era uma forma deles conseguirem sobrevivência. Participar da guarda nazista composta por judeus para manter o gueto em funcionamento. Se utilizava a mão de obra de judeus para manter o gueto de judeus em funcionamento. É isso mesmo. O filme O Pianista mostra isso. Sobrevivência. Tipo, dane-se o coletivo, vou garantir o meu. E aqui não é nenhum juízo de valor. Eu não sei o que eu faria no lugar, mas faziam isso, tá? Aconteciam isso. A deportação de prisioneiros, enfim, pessoas morriam sufocadas, vômito, xixi, cocô em todo o vagão, né? Até chegar no campo de concentração, e às vezes quando o trem chegava de madrugada no campo de concentração, eles só saíam no outro dia de manhã, só no amanhecer, e todos de pé, né? Todos de pé. Enfim, situação terrível dentro desses... Crianças morriam sufocadas, as crianças não conseguiam respirar, né? Os compartimentos não tinham janelas ou eram bem pequenininhas, como você vê aí nessa imagem. Aqui você tem judeus, né, com as tatuagens, com os números de identificação. Você tem aí as marchas da morte. No final da Segunda Guerra Mundial, eles eram colocados a marcharem até morrer, né? E aí você tinha uns jogos até entre os nazistas em ficar atirando na cabeça dos judeus até eles morrerem mesmo. Aí já era bem em 44, praticamente já o fim da Segunda Guerra Mundial. E aí a libertação de Auschwitz, ontem o vídeo mostrou claramente isso, né? As pessoas, os esqueletos, né? Eles andando, dá até agonia de ver aquela pessoa de pé se movendo e você vê claramente o osso, o esqueleto desses judeus, né? Aí os corpos retirados, né? Enfim, olha a situação, como é possível tratar um ser humano, né? E aí o número, né? O número de vítimas do nazismo são sempre muito controversos, mas algo entre em torno de 7 a 8 milhões de pessoas perderam a vida, sendo que 6 milhões eram judeus aproximadamente. E aí a Polônia, né? A Polônia, o país que mais, o país com o maior número de judeus e aí o maior número de mortos aí de judeus. Perceba, a União Soviética também perseguiu os judeus.
tá? Para finalizar, né, o tema sobre sobre o Holocausto, um último relato, tá? Um último relato. Deixa eu só interromper aqui. Peraí, de novo. Compartilhar. Não tem problema ser do YouTube, não. O problema é ser do Netflix, que é o vídeo que eu vou mostrar hoje. Je m'appelle Francine Christophe. Je suis née le 18 août 1933. 1933, c'est l'année où Hitler prend le pouvoir. Voilà. C'est mon étoile. Je la porte sur la poitrine, bien entendu, comme tous les juifs. C'est gros, n'est-ce pas? Surtout sur une poitrine d'enfant, puisque j'ai 8 ans à ce moment-là. Il s'est passé dans mon camp de Bergen-Belsen quelque chose de tout à fait extraordinaire. Je rappelle que nous étions les enfants de prisonniers de guerre et à ce titre privilégiés. Donc nous avions eu le droit d'emporter de France un petit sac avec 2-3 petites choses. Une femme, un petit bout de chocolat, une femme, un petit morceau de sucre, une femme, une petite poignée de riz. Maman avait emporté 2 petits morceaux de chocolat. Elle me disait, on garde ça pour le jour où je te verrai vraiment, complètement par terre, fichu. Je te donnerai ce chocolat, il t'aidera peut-être à remonter. Or, il y avait parmi nous une femme qui avait été déportée alors qu'elle était enceinte. Ça ne se voyait pas, évidemment, elle était si maigre. Mais n'empêche que le jour de l'accouchement est arrivé et elle est partie au revire accompagnée de ma mère qui était notre chef de baraque. Et avant de partir, ma mère me dit « Tu te souviens que je garde un morceau de chocolat ?»« Oui, maman. »« Comment te sens-tu ?»« Bien, maman, ça peut aller. »« Alors, si tu me le permets, ce morceau de chocolat, je l'apporterai à notre amie Hélène, parce qu'un accouchement ici, elle va peut-être mourir. Et si je lui donne le chocolat, ça l'aidera peut-être. » Oui, maman, tu le prends. Hélène a accouché, elle a accouché d'un bébé, toute petite chose malingre. Elle a mangé le chocolat, elle n'est pas morte, elle est revenue dans la baraque. Le bébé n'a jamais pleuré, jamais, pas même jeun. Au bout de 6 mois, la libération est arrivée. On a défait tous ces chiffons. Le bébé a crié. C'était là sa naissance. Nous l'avons ramené en France. Tout petit truc de 6 mois, minuscule. Il y a quelques années, ma fille me dit « Maman, si vous aviez eu des psychologues ou des psychiatres à votre retour, ça se serait mieux passé pour vous. » Je dis sûrement, mais il n'y en avait pas. Plus personne n'y a pensé, même s'il y en avait eu. Mais tu me donnes une bonne idée. On va faire une conférence là-dessus. Et j'ai organisé une conférence sur le thème « Et s'il y avait eu des psys en 1945 à notre retour de camp, comment est-ce que ça se serait passé ?» J'ai eu beaucoup de monde, des anciens, des survivants, des curieux, et puis beaucoup de psychologues, psychiatres, psychothérapeutes, tout ce monde-là venait. Très intéressant. Chacun avait son idée, c'était très bien. Et puis il y a une femme qui est arrivée et qui a dit « Moi, j'habite Marseille, je suis médecin psychiatre. Et avant de vous faire ma communication, j'ai quelque chose à donner à Francine Christophe, c'est-à-dire à moi. » Elle fouille dans sa poche, elle sort un morceau de chocolat, elle me le donne et elle me dit « Je suis le bébé. » Nossa, esse vídeo é do caramba. Esse vídeo é foda.
Ai, meu Deus, tá gravando, desculpa. Ai, ai. Enfim. Belíssimo. 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 Bem, dá para entender... dá para entender por que o Hitler ele tinha um ódio com a Polônia, principalmente. Esse é o mapa da Europa antes do início do avanço alemão, né? Na verdade, esse é o mapa da Europa pós-Primeira Guerra Mundial, né? Pós-Primeira Guerra Mundial, essa é a situação. E perceba, né? A criação da Tchecoslováquia. Aqui você tem o fim do Império Turco-Otomano. Então, aqui você tem na região dos Balcãs vários países formados. Aqui a Tchecoslováquia. Aqui você tem o fim também do Império Austro-Húngaro, na verdade, né? Também mais lá também parte aqui do Império Turco-Otomano. A Tchecoslováquia, olha como adentra a Alemanha, e olha a Polônia, o famoso corredor polonês. Bem, como vimos ontem, Hitler vai justificar o início da sua expansão como uma forma de combater o comunismo, combater o socialismo, e dizer que tem certas regiões que se você tem puros germânicos, então é direito da Alemanha. O próximo vídeo que eu vou mostrar para vocês, aí eu finalizo a aula, né? A aula vai acabar durante o vídeo, tá? Vai faltar bem pouquinho para acabar. Falando sobre esse avanço alemão, a busca do espaço vital alemão. Espero que vocês gostem. A gente se vê na segunda-feira. Eu vou finalizar aqui a gravação, porque senão aí vídeo do Netflix e o YouTube não sobe. Beleza? Então, espero que vocês... Ah, meu Deus. Espero que vocês gostem. E a gente... Cadê? Isso. Vai dar certo. Pronto. Pausa a gravação.